Existe uma coisa que quase nenhum homem percebe quando uma mulher começa a gostar dele. Ela raramente demonstra isso de forma direta. Na maioria das vezes, ela começa a testar você. E o mais perigoso é que esses testes parecem pequenos, inocentes e até aleatórios. Só que é exatamente ali que ela decide se vai sentir mais atração ou se vai perder completamente o interesse. E muitos homens estragam tudo sem nem perceber o que estava acontecendo. O problema é que a maioria dos homens acredita que a atração feminina funciona através de palavras bonitas, aparência ou esforço exagerado. Mas mulheres observam principalmente comportamento emocional. Elas analisam como você reage quando as coisas saem um pouco do controle, quando existe distância, silêncio ou insegurança, porque qualquer homem consegue parecer interessante quando tudo está fácil. O verdadeiro comportamento aparece quando a situação muda. E é exatamente por isso que muitos homens dizem frases como ela mudou do nada ou ela parecia interessada e depois esfriou. Só que na maioria das vezes ela não mudou nada. Ela apenas observou reações que fizeram a atração diminuir pouco a pouco, porque mulheres prestam muito mais atenção em energia emocional do que os homens imaginam. O primeiro teste geralmente acontece quando ela demora para responder suas mensagens. E não, isso nem sempre significa desinteresse. Muitas vezes ela só quer observar como você reage quando não recebe atenção imediata, porque nesse momento aparecem sinais muito claros de carência, ansiedade e necessidade de validação masculina. E aqui acontece um dos erros mais comuns. O homem manda outra mensagem tentando chamar atenção, depois outra começa a mudar o comportamento, fica mais ansioso e emocionalmente acelerado. E naquele instante, ela percebe uma coisa: a estabilidade emocional dele depende da reação dela, e isso quebra boa parte da atração. Agora observa o homem que passa nesse teste. Ele não entra em desespero porque alguém demorou algumas horas para responder. Ele continua vivendo a própria vida, continua emocionalmente equilibrado e não transforma a ausência momentânea em crise emocional. E isso transmite uma coisa extremamente poderosa para a mente feminina: segurança. Porque mulheres sentem quando um homem está emocionalmente centrado, e homens assim se tornaram raros hoje em dia. A maioria reage impulsivamente a qualquer mudança mínima de atenção. E exatamente por isso, homens calmos e emocionalmente controlados acabam gerando muito mais impacto emocional do que homens que tentam impressionar o tempo inteiro. Outro teste muito comum acontece quando ela discorda de você de propósito. Às vezes ela já concorda internamente, mas quer ver se você abandona a sua opinião imediatamente só para agradar, porque mulheres observam muito. Se um homem possui personalidade própria ou se adapta completamente para tentar ser aceito emocionalmente. E aqui, muitos homens falham sem perceber. Eles mudam o que pensam na hora, concordam com tudo, evitam qualquer pequena tensão e começam a agir como se precisassem desesperadamente manter a aprovação feminina. Só que isso não cria atração profunda, isso cria previsibilidade. E previsibilidade destrói tensão emocional. Agora percebe uma diferença importante. O homem que realmente marca uma mulher consegue manter a autenticidade sem precisar ser agressivo, arrogante ou dominante o tempo inteiro. Ele apenas não abandona a própria personalidade para ser validado, e isso transmite maturidade emocional, algo extremamente atraente para mulheres. Existe também um teste que quase nenhum homem percebe quando acontece, quando ela fala sobre outros homens perto de você. E calma, isso nem sempre significa manipulação ou falta de interesse. Muitas vezes, ela só quer observar sua reação emocional. Quer entender se você perde completamente a postura quando sente ameaça ou competição? Porque homens inseguros geralmente entram em disputa emocional imediatamente. Ficam irritados, tentam provar valor, fazem comparações ou mudam completamente a energia. E nesse momento ela percebe que aquele homem depende emocionalmente de validação externa para se sentir suficiente. Já o homem emocionalmente seguro continua tranquilo, não porque está fingindo não ligar,
mas porque sua confiança não depende de vencer pequenas disputas emocionais o tempo inteiro. E isso muda completamente a percepção feminina, porque calma emocional transmite força muito mais do que reação impulsiva. Agora, existe um teste ainda mais perigoso. Quando ela diminui um pouco o carinho, a atenção ou a intensidade emocional para observar como você reage. E é exatamente aqui que muitos homens se sabotam completamente, porque basta sentir uma pequena distância para começarem a pressionar, cobrar atenção e agir de forma desesperada. E o mais curioso é que muitos homens fazem isso acreditando que estão demonstrando interesse, mas na prática estão demonstrando medo de perder validação. E mulheres percebem essa diferença imediatamente, porque interesse saudável aproxima, dependência emocional pressiona e afasta. Mulheres observam muito como um homem reage ao desconforto emocional, porque qualquer pessoa consegue parecer calma quando tudo está perfeito. O verdadeiro comportamento aparece quando existe silêncio, distância ou incerteza. E é exatamente nesses momentos que ela descobre quem você realmente é emocionalmente. E talvez a maior verdade seja essa: mulheres raramente testam homens pelos acertos. Elas testam principalmente pelas reações, pela forma como você responde ao silêncio, à dúvida, à provocação e à falta momentânea de atenção. Porque comportamento emocional revela muito mais do que palavras decoradas. Se você chegou até aqui, comenta a palavra controle, porque poucos homens entendem que a atração feminina não nasce apenas de aparência ou conversa boa. Ela nasce principalmente da forma como você controla sua energia emocional quando as situações começam a sair do esperado. Existe também o teste do silêncio, e esse talvez seja um dos mais fortes de todos. Quando ela fica mais quieta, fala menos e começa a observar mais suas atitudes. Muitos homens entram em pânico nesse momento, tentam preencher o silêncio desesperadamente, falam demais e acabam destruindo toda a atenção emocional da interação. O homem seguro tem medo do silêncio porque acha que precisa manter estímulo constante para não perder interesse feminino. Já o homem emocionalmente presente entende que conexão não nasce da quantidade de palavras, ela nasce principalmente da sensação emocional criada durante a interação. E é exatamente por isso que alguns homens deixam marcas profundas, sem nem parecer que estão tentando muito. Eles não estão desesperados para impressionar, não estão tentando controlar cada detalhe da situação. Eles apenas transmitem calma, direção e presença emocional de forma natural. Enquanto isso, muitos homens passam tempo demais tentando decorar frases, técnicas e comportamentos artificiais, sem perceber que mulheres sentem muito mais energia emocional do que performance ensaiada. Você pode dizer as palavras certas, mas se sua energia transmite insegurança, ela percebe imediatamente. Outro detalhe importante é que mulheres observam coerência emocional. Se você parece confiante apenas quando recebe atenção, mas muda completamente diante de pequenas dificuldades, ela percebe porque segurança emocional verdadeira não aparece só nos momentos fáceis. Ela aparece principalmente quando existe pressão emocional. E talvez seja exatamente isso que faz alguns homens parecerem tão diferentes dos outros. Eles não entram em desespero facilmente, não tentam controlar tudo e não transformam qualquer mudança emocional em quise. E essa estabilidade gera uma sensação extremamente forte de segurança e atração. Agora comenta aqui embaixo qual desses testes você já viveu sem perceber. Quero ver quantos homens finalmente entenderam que muitas mulheres demonstram interesse não apenas através de carinho, mas principalmente através da forma como observam suas reações emocionais. O problema é que muitos homens ainda acreditam que a atração feminina nasce apenas de aparência, dinheiro ou status. Claro que essas coisas podem chamar atenção no começo, mas o que realmente mantém conexão emocional é a forma como uma mulher se sente perto de você ao longo do tempo, e mulheres se sentem muito mais atraídas por homens emocionalmente estáveis do que homens emocionalmente previsíveis. Porque previsibilidade excessiva tira a atenção, tira a curiosidade e faz tudo parecer igual.
Já a presença emocional cria profundidade, mistério e conexão real. Isso explica porque alguns homens conseguem marcar tanto mesmo sem serem os mais bonitos da sala. Eles fazem ela sentir algo diferente emocionalmente, fazem ela sentir calma, tensão e segurança ao mesmo tempo. E esse tipo de sensação é muito mais forte do que a aparência isolada. E talvez o maior erro masculino seja tentar ser escolhido o tempo inteiro. Porque quando um homem vive buscando validação feminina constantemente, ele transmite escassez emocional. Já o homem que possui direção própria transmite valor naturalmente, sem precisar implorar atenção. No final, mulheres não observam apenas o que você fala, elas observam quem você se torna quando enfrenta silêncio, distância, provocação e incerteza emocional, porque é exatamente aí que aparecem os sinais mais reais sobre sua confiança, sua presença e sua maturidade emocional. E quando uma mulher percebe que um homem continua emocionalmente firme, mesmo em situações desconfortáveis, algo muda na forma como ela enxerga ele. Porque estabilidade emocional transmite proteção psicológica, e proteção psicológica é uma das coisas mais atraentes para a mente feminina. Então, da próxima vez que uma mulher parecer confusa, distante ou imprevisível, talvez ela não esteja simplesmente perdendo interesse. Talvez ela esteja tentando descobrir quem você realmente é emocionalmente. Porque, no fim das contas, mulheres não se conectam apenas com palavras bonitas. Elas se conectam principalmente com a forma como você reage quando a situação deixa de ser confortável. M.